Olá, hoje vamos fazer mais uma entrevista e a entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial para mim, porque além de uma ótima amiga, ela sempre me dá muitos feedbacks muito legais sobre a forma como eu me comunico. Se hoje eu estou fazendo esse vídeo, é muito por conta do apoio que ela tem me dado, né? Pelo incentivo que ela tem me dado sempre que eu discuto, sempre que a gente discute sobre o assunto. Bom, a entrevistada de hoje é Daniele Câmara e nós vamos falar sobre CNV, Comunicação Não Violenta. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, Agora, Davi. se apresente aí, por favor. Obrigada. É uma honra, suas palavras são muito gentis. E eu, como fonoaudióloga, fico muito satisfeita de ver as pessoas caminhando, de ver as pessoas enfrentando suas preocupações, e vencendo seus limites internos. Eu vim falar de um assunto que eu gosto muito, que é a CNV. Na verdade, minha grande paixão é comunicação como um todo. E a CNV, para mim, é uma cereja do bolo. Comunicação para empresas, para negócios, é algo extremamente importante, porque quando a gente se comunica melhor, a gente se relaciona melhor, e a gente se relacionando melhor, a gente tem vidas melhores e mais felizes. Como é que eu conheci a CNV? Como é que ela entrou na minha vida? Há alguns anos eu trabalhei no ambiente terapêutico, enfim, com pacientes, clientela que queria melhorar sua comunicação, desenvolver sua fala. Numa jornada eu conheci a CNV há alguns anos e pensei, poxa, tem muito a contribuir. A gente começar a se comunicar de forma menos violenta vai contribuir muito com a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, nossos relacionamentos. Então eu vou me dedicar a esse estudo. E assim venho fazendo. Bacana. Tudo começa com o Marshall Rosenberg. Eu trouxe alguns livros, eu gostaria até de apresentar. Ele é quem desenvolveu a comunicação não violenta, americano, psicólogo, nascido nos anos 40, ele viveu em Detroit, num bairro muito violento, ele tem uma origem judaica, então ele vivia muitos conflitos e vivenciou muitos conflitos raciais. Então, quando ele cresceu, ele começou a escrever e refletir sobre isso, pensando de que maneira, porque o homem ele é compassivo em sua essência, de que maneira ele poderia organizar e ajudar as pessoas a se comunicarem de forma menos violenta. E aí isso acabou se aplicando em ambientes mais hostis, mas se replicando em ambientes mais naturais na vida da gente, inclusive em escolas e creches. Eu, particularmente, conheço o CNV há pouco tempo. Quer dizer, é um termo que entrou no meu vocabulário tem muito pouco tempo. E eu não sei se a percepção é muito comum. Aqui no Brasil, esse movimento, esse estudo chegou mais tarde, ou ele já existe há muito tempo, mas não é divulgado? Como é que é isso? Tem grupos acontecendo em diversos estados e cidades há alguns anos, há muita gente se debruçando sobre essa temática, mas a gente considera novo, sim. Mas a hora é essa. A hora é essa, a gente vive um momento em que divergências sempre aconteceram, mas quanto mais a gente puder observar a forma como a gente está se comunicando, a gente pode evitar problemas maiores no entendimento entre as pessoas e principalmente com quem pensa diferente da gente. Porque com quem pensa parecido é fácil a gente se comunicar, se relacionar, né? Agora, assim, o conflito ele não precisa ser visto como uma coisa negativa. Quando a gente usa CNV, a nossa conexão é com a gente e de maneira muito autêntica. Então, se a gente tem autenticidade na nossa fala, na nossa comunicação, e o outro tem também, a gente vai se respeitar. O respeito é o mandamento número 1. A gente respeitar a gente mesmo, porque quando a gente não se respeita, a gente está sendo violento com a gente, com o que a gente sente, com o que a gente deseja e a gente pensa, e com o outro. Então, com o CNV é possível a gente ter divergências de pensamento e discutir de maneira muito respeitosa e essa discussão traz muito crescimento. Entendi. Agora,
disso que você está falando me traz uma outra questão. Quer dizer, as redes sociais, por exemplo, é um ambiente muito difícil para trabalhar essa CNV, né? Quer dizer, é um ambiente onde as discussões são muito polarizadas, são muito radicalizadas e agressivas mesmo, né? Como é que fica? Quer dizer, você numa rede social, quem pratica CNV não deve gostar muito desse ambiente. Acho que ninguém gosta, né? A gente não gosta, porque esse mundo polarizado é um mundo de díades. Ou eu amo, ou eu odeio, eu sou contra ou a favor, e a abertura é para o diálogo. A CNV, eu acho que vale a pena a gente desmembrar um pouco dos componentes para poder entender assim, de que maneira a gente pode se comunicar melhor nas redes sociais também a partir do entendimento da CNV. Ela é composta por 4 componentes. E a gente não precisa decorar os componentes. Na verdade, CNV é muito mais vivência, treinamento, exercício do que saber teorias e técnicas. Mas o primeiro componente é a observação. Então, quando eu observo uma pessoa, uma situação, alguma coisa, nesse momento eu observo sem julgamento. Claro que o julgamento, ele é inerente à nossa capacidade intelectual, ele faz parte. No entanto, nesse momento não tem sentença. A gente vai observar sem sentenciar, procurando deixar o julgamento distante. Num segundo momento, a gente vai entrar em contato com os sentimentos. Que sentimentos eu sinto ou o outro está sentindo? Então, a gente observou a situação, o ambiente, a pessoa, a gente observa os sentimentos, como eu me sinto alegre, eu me sinto desafiado, eu me sinto angustiado, irritado. O terceiro componente são as necessidades. Que necessidade eu preciso atender quando eu quero aquilo, quando eu me comporto de tal maneira? E aí vai entrar o violento, o compassivo, vai entrar todo tipo de reação. E o quarto componente é o pedido. Então, depois que eu observo como eu estou me sentindo, por que aquilo é importante para mim, eu elaboro o pedido. Seria, assim, o desfecho da interlocução. Então, por exemplo, se eu estou numa situação, trazendo para a questão dos negócios, trazendo para o ambiente corporativo, enfim. Se eu tenho um chefe, por exemplo, que é uma pessoa difícil, e ele me repreende em público, e aquilo está me causando constrangimento, eu posso dizer para ele, olha, eu percebo que você tem me repreendido em público, isso está me deixando constrangida, intimidada, e eu preciso ser respeitada. Quando eu digo isso, eu estou falando da observação, do sentimento, eu me sinto constrangida, eu preciso ser respeitada, é uma necessidade de respeito, de valorização, de reconhecimento. E aí eu elaboro o pedido. Você pode, por favor, conversar comigo em particular, quando você sentir que há necessidade? Então, assim, esse seria um exemplo didático de CNV. A pessoa pode falar assim, mas na hora que eu estou nervoso, que eu estou nervosa, como é que eu vou lembrar desses passos? Eles vão acontecendo naturalmente quanto mais a gente exercita. Então, ninguém vai ficar pensando nos passos. Muitas vezes a gente já usa e não percebe. Quem está mais conectado, mais alinhado com a sua comunicação, acaba usando sem perceber os passos. Trazendo para as redes sociais, que foi sua pergunta inicial. Quando a gente vive um ambiente polarizado, extremamente violento e de agressividade, no meu entendimento, a melhor alternativa é a gente simplesmente fingir que não viu. Quando é uma agressividade gratuita, despropositada, quando é uma crítica que é, na verdade, um xingamento, porque crítica é uma coisa, crítica constrói. Crítica, quando a gente tem uma abertura, ela pode ser muito construtiva, inclusive elevar o patamar do nosso trabalho para outro patamar. Ela nos desafia, ela pode ser muito boa e poderosa a crítica. Mas quando é um xingamento, mesmo quando eu sutilmente quero revidar aquilo, assim, entendendo que eu sou fina, que eu estou respondendo de maneira elegante, eu estou dando ibope. Então, assim, se há um xingamento, o seu cabelo é ridículo, você, não sei nem por que você está aqui, você é ridículo, esse tipo de coisa, no meu entendimento, tem que ser ignorado.
Eu não acho que a gente deva dar ibope para quem está abertamente querendo te ferir, não construir nada, é diferente de uma crítica. Então, quando eu recebo um e-mail, por exemplo, de alguém que não gostou do bolo que eu preparei, ou que não gostou do serviço, enfim, que eu tenha prestado, e eu tenho um feedback do cliente. Nesse momento, quanto mais segura eu estiver, quanto mais aberta eu estiver para receber essa crítica, mais eu vou me beneficiar dela. Muitas vezes, não é bom a gente receber uma crítica dura, especialmente quando é uma crítica negativa ao nosso trabalho. Então, alguém que achou que o tempero da minha comida não foi bom, quando achou que o garçom não fez um bom atendimento no serviço que eu prestei. Tudo isso é difícil da gente ouvir, mas quando a gente lê ou a gente escuta um comentário desses e a gente consegue se afastar de um entendimento de que aquilo é pessoal, quando a gente consegue entender que eu preciso ouvir todas as pessoas, eu saio de uma posição de vítima, estou sendo atacada, que isso é um comportamento assim muito infantil da gente, de ficar assim nessa posição. Quando eu estou de vítima, eu me fecho, porque eu quero me defender. Quando eu saio desse lugar, eu consigo crescer com a crítica. Então, uma sugestão que eu dou, quando você ouve alguma coisa difícil, ou quando você lê alguma coisa difícil, se afasta, né, da situação, digere e depois responde. Então, se for presencialmente, você agradece a colaboração da pessoa, você agradece a contribuição, muito obrigada, vou pensar em como posso melhorar esse aspecto. E quando é por escrito, não responda na hora, digira para responder depois com mais tranquilidade. E aquilo que se aplicar, você usa, o que não se aplicar, você deleta. Na nossa mente tem que funcionar um pouco assim. Pelo que você está falando, quer dizer, existem duas coisas que me parecem duas competências básicas para poder trabalhar essa CNV. Que uma é o autoconhecimento e a outra é a empatia. Então, esses dois são os pilares para você ter uma boa CNV? Tem mais um pilar, são com certeza esses pilares, mas tem a autenticidade. Porque autoconhecimento para tudo na vida, porque aí a gente consegue reagir de maneira adulta e não infantil às coisas que acontecem. Empatia sempre, porque empatia não é achar fofo, todo mundo fofo e que bacana, que lindo, não. É eu calçar os sapatos do outro, eu entender que mesmo eu não concordando, eu consigo compreender e me colocar naquele lugar. Isso é empatia. Agora, autenticidade também, porque a CNV preza pelo respeito da gente com a gente mesmo, pelo respeito da gente com a situação. Então, assim, tem 3 pilares importantes da CNV, assim, como eu me relaciono comigo, então entra o autoconhecimento, como eu me relaciono com o outro, então, assim, na interlocução, como é que eu tô, se é uma pessoa que é mais amiga, amistosa, mais empática, é um segundo pilar, que aí eu acho que fala muito de empatia. E o terceiro, como eu estou em relação ao meu sistema. Então, assim, eu estou num sistema opressor, eu estou num sistema que pode ser do governo, pode ser da empresa, pode ser da minha comunidade social. Como é que eu estou nesse contexto? Quanto mais alinhada eu tiver, mais eu vou conseguir me comunicar positivamente. Positivamente não é positivo ou negativo, não. Positivamente eu me refiro a ter uma compreensão do outro e ter um círculo de comunicação. É negativo quando eu fecho o círculo de comunicação e digo assim, você sempre faz isso. Eu fechei. Aí o outro vai dizer, tá, então eu sempre faço isso, acabou o diálogo. Essas palavras sempre, nunca, frequentemente, são palavras que podem fechar um círculo de comunicação. Porque entra um julgamento, eu me sinto julgada, não quero conversar com alguém que diz que eu sempre faço isso ou eu nunca faço daquele jeito. Então, a ideia é a gente abrir círculos de comunicação. Às vezes, uma escuta de 5 minutos pode solucionar um problema que a gente tem com o fornecedor, com o funcionário. Muitas vezes é um problema que está se arrastando por
anos, um tempão, alguma coisa que está difícil de dissolver, e a gente se coloca numa situação de escuta ativa, de abertura, a gente pode, então era isso. Porque na cabeça da gente a gente entra numa de, não gostou, não deu certo, ou então assim, não, comigo é assim. E aí a gente vai se afastando, se afastando, se afastando. E Marshall diz que CNV é construir pontes e não muros. Então, quando eu construo uma ponte, então eu paro para escutar, eu paro para prestar atenção. Peraí, como é que é? O que você precisa de fato para eu poder atender o que você espera enquanto cliente, enquanto consumidor, enquanto colega, enquanto marido, enquanto filho? Quando eu paro para escutar, então era isso desde o início. A chance de eu conseguir atender aquela necessidade é maior. Claro que CNV não vai ser a solução para tudo. Então, assim, sempre que eu fizer, eu vou ser bem-sucedida. Não. Tem gente que está tão desconectado que não sabe nem dizer a sua necessidade. Tem nesse livro, deixa eu mostrar o livro aqui para vocês, porque esse livro aqui é o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, que é a base da CNV. Mas nesse aqui, Como se relacionar bem usando a comunicação não violenta, do Thomas Dassenberg, ele é um terapeuta e tem uma situação de casal, que é um casal casado há 30 anos, e aí ele fala, a esposa está reclamando que o marido não compreende ela. E aí ele intervém dizendo assim, mas e você? O que você precisa? O que você quer? Aí ela falou, mas ele tem que saber, ele está casado comigo esse tempo todo. Aí ele diz, mas você sabe? Quer dizer, ele pontua ali que ela estava cobrando do parceiro uma compreensão de necessidades, atender necessidades dela, que nem ela tinha muito evidente o que ela queria. Então, assim, quando a gente lida com pessoas que têm um bom autoconhecimento, que estão bem resolvidas, estão num contexto, num sistema favorável, a coisa flui melhor. Na hora que a gente tem que interagir, isso faz parte da vida de quem empreende, faz parte da vida de quem está nos negócios, faz parte da vida de todo mundo. Quem é o outro que está ali do outro lado? Assim, o quanto que ele está bem resolvido, compreendendo, porque ele pode estar despejando em você uma frustração dele. Então, assim, nunca nada tá bom, nunca eu estou satisfeita, porque no fundo eu não estou satisfeita com minha própria vida. Então, tem muito a ver, assim, a gente entender, e quando a gente consegue entender esse ponto de vista do outro, a gente consegue ser mais empático, mais compreensivo e facilita um pouco a dinâmica. Nem tudo se resolve magicamente, mas é um caminho. Quando eu ouço o termo comunicação não violenta, eu penso, bom, pelo que você já me disse, está muito além do que seria simplesmente falar manso. Eu posso falar manso, mas ser altamente agressivo. Sim, ótima sua pergunta, porque é uma dúvida comum e às vezes o praticante de CNV inicialmente acha que é falar manso, suave e dizer assim, nossa, de novo isso, poxa, você está igual o seu pai fazendo isso. Então, assim, isso pode ser extremamente agressivo, mesmo falando manso, suave. Coisas que são violentas e a gente não percebe. Por exemplo, que a gente tem. Quando a violência é explícita, então eu xingo, eu reclamo, eu dou um grito, eu dou um basta, todo mundo entende que aquilo é violento. E às vezes isso não é tão violento quanto aquilo que é velado, é sutil. Então, quando eu desqualifico alguém sutilmente, quando eu estou comparando, isso pode ser extremamente violento. Uma mãe que compara dois filhos o tempo todo, um chefe que compara os seus funcionários. Enfim, isso pode ter uma conotação muito violenta. A gente chama violento / agressivo por causa do senso comum que a gente tem da palavra violento, né? Mas pode ser muito agressivo. Então, por exemplo, quando eu uso sarcasmo, quando eu uso uma piada para dar uma indireta e dizer alguma coisa, mandar um recado para alguém. Sarcasmo é isso pode ser extremamente violento e agressivo. Então eu digo assim, de novo, né? Você nunca chega no horário, eu já estou acostumada.
Então, eu estou dando uma alfinetada no colega e dando um recado do que eu quero. Quando eu, por exemplo, preciso tomar uma decisão difícil numa empresa, preciso fazer uma demissão, que não é fácil para ninguém, até para os líderes mais experientes, para os gestores, demitir alguém, eu imagino que nunca seja uma tarefa fácil. Quando a gente, por exemplo, fala assim, não, a gente vai precisar te desligar da empresa, mas pelo menos você tem tal coisa. Ah, pelo menos você tem uma casa própria. Ah, pelo menos a sua esposa trabalha. A gente ali nesse momento, a gente também tá sendo um pouco agressivo porque a gente está desqualificando aquela situação. Ah, pelo menos tal coisa. Então, o ideal é a gente não usar isso, não usar esses termos, a gente trocar isso por eu entendo que é uma situação difícil, mas nesse momento é necessária. O que eu desejo é que você consiga tal coisa, enfim, falar honestamente de um desejo positivo vai gerar uma sensação melhor do que ficar, não fica triste não, porque também, né, tal coisa. Então, assim, isso cai muito mal para quem ouve. Às vezes a pessoa fala isso porque tá sem jeito, é uma situação pastosa mesmo, mas ter cuidado com essas frases. Inclusive alguns termos, né? Você falou agora há pouco do mais, por exemplo, né? A colocação do mais sempre causa um pouco de preocupação. Sempre depois do mais vem alguma coisa que normalmente não é boa. Né? Tem gente que fala assim, você não escuta nada que vem antes do mais, porque você é maravilhoso, você é ótimo funcionário, mas eu vou precisar de te desligar. Quer dizer, tudo que vem antes do mais não valeu de nada. Pois é. Assim, são esses cuidados, a CNV fala disso também, que da gente se comunicar muito respeitosamente pelo outro, sem querer achar soluções, porque a gente fica, no fundo, querendo consolar, achar soluções. Então a gente vai se enrolando e ao passo que a gente ser autêntico, demonstrar honestamente nosso sentimento, tem muito mais valor para quem tá na situação de ouvir uma decisão difícil, ouvir uma frase difícil. Outra coisa também que soa muito mal e pode soar agressivo é do tipo assim, você não está entendendo. O você não está entendendo, a dificuldade de se comunicar é minha. Então, quando eu digo você não está entendendo, é como se você tivesse uma limitação de compreensão. Então, indiretamente, eu estou chamando essa pessoa de limitada, enfim. Então, às vezes, a gente está tentando explicar alguma coisa, está se esforçando, o outro está com alguma dificuldade, pode ser por um bloqueio emocional, pode ser por um bloqueio cognitivo, enfim, que seja, mas muitas vezes é um bloqueio emocional. Então, em vez de falar assim, você não está entendendo, não, peraí, se acalma, você não está entendendo, a gente trocar isso, por aí eu vou explicar de outro jeito, porque para mim é importante que você entenda bem isso. Deixa eu tentar me explicar da melhor maneira possível. Então, CNV fala muito também de autorresponsabilidade. Da gente trazer para a gente a parcela de se fazer compreender e não para o outro. Quanto mais detalhes a gente pode dar, não é ter uma fala prolixa, enfadonha, meu Deus, dá 1000 voltas para chegar. Isso é enrolação. CNV é ponte, é direcionamento, mas quando eu consigo usar mais detalhes na minha comunicação, evidentemente eu restringo a possibilidade de não entendidos, de mal entendidos. Então isso é super importante. Outra coisa que é legal é pedir o feedback do outro em relação ao que ele compreendeu. Ah, nós vamos fazer o projeto assim, assim, assado, só que eu não sei o quanto que o outro entendeu da minha proposta. Então, em vez de falar assim, você entendeu? Aí a pessoa vai dizer o quê? Sim, porque fica constrangido. Então, essas respostas automáticas do aham, tá, sim, elas não vão dar para a gente uma garantia de que a gente foi bem sucedido na comunicação. Então tá combinado. Como é que vai ser? Conta para mim como é que você compreendeu para a gente ajustar e aí para a gente alinhar alguma coisa que tenha ficado solta. E aí quando a pessoa repete o que compreendeu, a gente ali vai arrumando esse termômetro, ajustando aí. Então,
a gente tem que se preocupar também, né, com os elementos básicos de uma comunicação, né, que vai do emissor, você tem ali o meio, a mensagem e o receptor. E ainda tem ruído também, que atrapalha tudo isso. Desses elementos todos, quer dizer, nós, como emissores, o que a gente pode dominar nesse momento é só a nossa capacidade de emitir, mas você tem o meio, que pode ser bom ou ruim, você tem a mensagem que tem que ser passada, e ela tem que ser passada de uma forma clara, para que o outro possa receber. Só que o outro também você não sabe como ele vai receber. A cultura que ele tem, o histórico que ele tem, depende muito a forma com que ele vai receber isso, depende muito desse contexto que ele faz na cabeça dele. Então, essa confirmação vem muito nesse sentido. Bom, eu preciso saber se o que ele entendeu é o que, de fato, eu estou tentando passar para ele. Uma coisa, falo assim, uma coisa que é muito importante, eu não mencionei ainda, é a questão do nosso apoio gestual. Essa linguagem não verbal que entra de sola o tempo todo. Não adianta falar assim, sinto muito, lamento, com uma cara neutra e fria que não está condizente com o que eu digo. Muitas vezes o problema do receptor receber bem a mensagem é porque a minha expressão facial, corporal e a minha entonação de voz não estão alinhados com o que eu estou falando. Uhum. Então, se eu falo assim, lamento muito, pois é, uma pena, mas daqui a pouco você está empregado de novo, fica tranquilo, assim. Eu estou usando palavras de consolo, que nem são as melhores, mas assim, o meu corpo e meu rosto estão totalmente displicentes. Então, não tem ali um alinhamento do que eu falo com o que eu estou sentindo e demonstrando. É super importante a gente manter um bom contato visual, é importante a gente manter um tom de voz compatível com o que a gente está dizendo. Se vocês observarem o telejornal, eles têm mudanças sutis na entonação, no volume, dependendo do tipo de mensagem que eles vão. Então, às vezes, um jornalista, um apresentador, ele tem que falar uma notícia muito triste depois de anunciar a vitória do Brasil na Copa, ou anunciar que uma descoberta da medicina super interessante. E aí vem uma pauta mais triste, e ele tem que baixar um semitom, porque também não é baixar totalmente. Esse ajuste, e o interlocutor ajuda no ajuste também. Por exemplo, se eu falo e a pessoa mexeu a sobrancelha de um jeito que me trouxe, assim, eu percebi pelo feedback que aquilo causou alguma estranheza, eu ajusto a minha fala. Se ele está acenando, se ele está com um semi-sorriso, se ele está concordando corporalmente, eu vou seguindo por ali. Se o outro está franzindo, está com uma cara de preocupação, de dúvida, e eu preciso perceber qual a parte dali que não foi muito bem compreendida. Então, tanto a gente deve caprichar na nossa linguagem gestual, quanto fazer a leitura do outro. Então, assim, estou me alongando, estou sendo muito rápida na minha informação e o outro precisa de mais tempo para elaborar. Até que ponto eu estou conseguindo equilibrar ali? Porque é um jogo de tênis. Eu jogo o ping-pong, né? O outro rebate e eu vou sentindo. A velocidade aumenta ou diminui conforme for a recepção do outro. Tipo assim, o jogo tá bom? Vamos seguir. Pode ser um brainstorm, uma situação de diálogo, de ideias, enfim. Tá fluindo, a gente segue. Não tá fluindo, a gente vai reduzindo. Né? Então, essa coisa da comunicação é super rica. Beleza. E tudo isso que você está me falando me lembra muito um texto do Rubem Alves, aquele que você também, a gente já falou sobre ele, chamado Escutatória, né? Que todo mundo fala de oratória, mas ninguém fala da necessidade de escutar, saber escutar. Quer dizer, escutar passa a ser fundamental para uma CNV, senão você vai eliminar o outro, você vai falar só o que você está sentindo, o que você está pensando, sem perceber o que o outro está, pelo que o outro está passando, né? Então, acho que tem muito a ver com tudo isso que você está trazendo. Depois até vou colocar esse link, de repente, no texto, no vídeo, enfim.
Davi, com relação à escuta, tem uma ferramenta que fala o tipo de ouvinte que você é. Então, a gente tem o tipo de ouvinte que é generoso, aquele que escuta, que acolhe. A gente tem o ouvinte que ele é empático também, então ele é receptivo e tá tudo bem. Tem o ouvinte crítico, que é aquele que ouve o que você está falando, mas fala assim, mas também você quer emagrecer, mas não para de comer, aquele ouvinte crítico. E tem um ouvinte que é focado em resolver os problemas. Então ele te escuta, mas assim, então você vende aquele apartamento, que aí você consegue aplicar o dinheiro, aquele ouvinte que está sempre querendo resolver a sua situação. E aí não tem um ouvinte bom ou um ouvinte ruim. Na verdade, o que tem naquele momento, que tipo de ouvinte eu estou precisando? Se eu estou muito mal, preocupada, frustrada, chateada, eu talvez precise de um ouvinte generoso, empático, só para me dar um acolhimento. Se eu estou naquela lamúria que não tem fim, reclamando sempre das mesmas coisas, um ouvinte crítico, aquele focado em solucionar problemas, vai ser melhor, porque pode me dar um empurrão, do tipo, hello, vamos lá. Então, é muito interessante. E a pessoa pode ser, ao mesmo tempo, um ouvinte empático e, no outro momento, um ouvinte crítico. Então, isso também depende da situação e do interlocutor. O que ele precisa naquele momento. E aí eu ajusto a minha fala e a minha escuta ao que é necessário naquele momento. É super legal. Porque o impulso natural da gente é oferecer soluções, né? A gente gosta de dar soluções, de tentar buscar alguma coisa que nem sempre serve para outra pessoa. Serviu para mim, mas não necessariamente serve para ela. Então, às vezes é difícil você ouvir e simplesmente ouvir. E é exatamente aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Ela só precisa ser ouvida. Não preciso tecer opinião, simplesmente parar e ouvir. O Dale Carnegie tem um livro, que é o mais conhecido dele, pelo que eu sei, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que é do início do século passado. Antigo. E ele traz Ele fala em algum momento, né, que alguém participou lá de um jantar, de uma reunião, e o cara simplesmente ficou calado a maior parte do tempo. E quando perguntaram às pessoas qual foi a pessoa mais agradável que eles conheceram naquele jantar, tinha sido justamente ela, que quase não tinha se manifestado o tempo inteiro. Ela só parou para ouvir, porque as pessoas têm a necessidade de ser ouvidas. Então, a CNV, às vezes, também está muito no sentido de parar para ouvir mais do que se expressar. É um equilíbrio entre as duas habilidades. Quando eu faço uma pesquisa de negócios, por exemplo, de campo, que eu preciso ouvir o cliente. O que ele precisa? Porque às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa para mim e entendo que você, o consumidor, vai querer aquele benefício, aquele serviço, aquele produto. Nem sempre é o que ele quer. Então, escutá-lo é importante, a gente saber como perguntar, porque saber fazer a pergunta é muito importante também, para a gente conseguir ter uma resposta autêntica, porque a gente entra muito no automatismo. A nossa tendência é responder as coisas no automático. Tá, sim, tá. Mas assim, até que ponto? Quando a gente responde essas perguntas assim de essas pesquisas de satisfação, até que ponto a gente responde assim, de fato, querendo contribuir? Muitas vezes são chatas, são longas, ou você não está afim daquilo. Enfim, eu procuro sempre responder. Se eu não estou afim de responder naquele momento, eu não respondo. Respondo em outro momento, quando eu estou mais disponível. Porque é um instrumento de feedback para a empresa. Então, eu tento fazer meu melhor. E, eventualmente, se eu não estou com vontade ou paciência naquele momento, eu deixo para outro momento. Então, a CNV é esse equilíbrio da gente escutar com uma escuta aberta, autêntica e se comunicar. Então, muitas vezes, o que eu vou dizer não vai ser fofo nem agradável. Vai ser duro, vai ser difícil, mas vai ser possível. E é muito interessante, porque os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que convivem com a gente, quanto mais autêntico a gente é, mais autênticos eles são conosco, porque entendem que naquele espaço, aquele é um espaço de verdade.
é um espaço que não há mentira, porque a gente está tão acostumado a nem sempre omitir, mentir ou omitir, a gente está tão acostumado a deixar na sombra, deixar ali quietinho aquilo que está incomodando, isso já vira um modus operandi da gente. Então, quando o outro vem e fala uma coisa verdadeira, uma coisa do coração, que tem a ver com o que ela sente de verdade, às vezes a pessoa toma até um susto. Porque a gente está acostumado no oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não que a gente precise parar na rua, oi, tudo bem, não, eu tô com problema, não é isso. Mas se a gente entende que é um momento que cabe ali um diálogo verdadeiro, autêntico, com uma pessoa que é importante na sua vida, manda brasa. E aí é um círculo bem bacana, porque você sendo autêntico, o outro se sente encorajado. Porque quando a gente se relaciona com uma pessoa que é sempre frívola, superficial, que não presta muita atenção, meio desconectado, você também entra na dança, tipo, tá ok, tá ok. Mas quando você vê que é uma pessoa que está ali, preparado, com vontade de se conectar com você, a coisa flui melhor. Agora, nem sempre teremos condições ideais. Nem sempre teremos um outro aberto para uma interlocução, para uma conversa, para uma autenticidade. Enfim, a gente vai fazer nosso melhor, vai deixar claro o que a gente está sentindo, está pensando, esperando que isso possa abrir essas portas aí de comunicação. Um outro exemplo de CNV que é importante, eu quero trazer aqui para a nossa conversa, quero deixar um outro exemplo, assim, bem didático. É uma situação, por exemplo, você tem um parceiro de negócios, você quer fazer um negócio com uma pessoa que se comprometeu, que disse que faria, não, vamos fechar e etc. Mas você percebe que aquela pessoa, nos últimos tempos, está meio ensaboada, não responde às ligações, você quer marcar e essa pessoa não te responde. Como é que você pode fazer usando os princípios da CNV? Falar com essa pessoa, olha, quando você esteve aqui no último encontro, você fez uma promessa da gente fechar negócio. Então, isso é uma observação. A situação concreta foi essa. Isso gerou em mim uma expectativa, eu fiquei com uma expectativa positiva. Isso é o sentimento. Como eu me senti, feliz, entusiasmado, ansioso. E fechar esse negócio para mim é muito importante. É importante para minha empresa, para minha família. Isso é necessidade de fechar aquele negócio. Vamos marcar essa reunião para a semana que vem? Então eu trouxe a assertividade, fiz o pedido conforme CNV. Então, em vez de dizer assim, poxa, você está me enrolando, porque aí já entrou o julgamento, você está me enrolando para fechar esse negócio, a gente tinha combinado. E aí o outro vai dizer, não, estou me enrolando? Não estou enrolando, é porque eu não consegui. Aí entra mentira, entra situações de se esquivar do que está acontecendo. Desse jeito, o outro, se ele não quiser fechar o negócio, ele vai dizer, não vou fechar, e aí encerra. Ou então, sim, ok, vamos conversar semana que vem. Aquilo dá um norte. Muitas vezes, gestores, líderes têm dificuldade de serem assertivos. Porque o limite entre assertividade e agressividade, ele é tênue. Então, quando a pessoa não sabe manusear muito bem isso, a tendência dela é ser um pouco mais passiva. Então, assim, eu posso tirar férias junto com todo mundo? Aí o líder pode dizer, não, tudo bem, porque não quer dizer não. Esse é um líder mais, tende a ser mais passivo, porque para não desagradar, ele prioriza sempre o relacionamento. Então, ele quer ficar bem com o funcionário, com o colega, ele diz, não, tudo bem, não, tá bom, pode ser. Ou então aquele gestor agressivo que já diz, não, tá maluco, vai tirar férias agora, tá pensando o quê? Isso aqui na casa da mãe Joana, não. E aí já é o extremo da agressividade. E o assertivo é aquele que diz assim, olha, eu sei que é importante para você tirar férias, talvez no período escolar dos seus filhos, enfim, em julho, mas eu já tenho 3 pessoas que vão tirar nesse período. E eu também, enquanto empresa, não posso ficar tão desfalcada de funcionários. Quem sabe na última semana, eu antecipo a semana um pouquinho, ajusto o período dos colegas e a gente consegue. Ou você acha que é possível dezembro? A gente pode pensar em dezembro também, tentar alguma solução. Isso pode ser uma maneira bem assertiva da gente dizer não e ao mesmo tempo compreendendo que para o outro aquele pedido é importante. Então a gente não desqualifica o pedido do outro.
A gente só faz um ajuste, porque nem sempre o que é pedido vai ser possível ser realizado. Bom, Daniele, então, de tudo isso que você falou, do ponto de vista prático, né? Eu sou um pequeno empreendedor, estou lá na minha loja, tenho que lidar com os clientes, e tem clientes que são duros, né? São clientes difíceis de lidar. Alguns a gente acha até que a gente já faz, quando o cliente vem perguntar, a gente já parte do pressuposto que ele está querendo ganhar alguma coisa, que ele está querendo se aproveitar de uma determinada situação. Quer dizer, esse juízo de valor tende a ser muito ruim, porque você já entra na defensiva. Como é que a gente lida com clientes relativamente difíceis, vamos colocar assim? Eles são os nossos desafios, porque o cliente fácil é ótimo. É aquele que a gente tem prazer, que reforça nosso desejo de fazer aquele negócio. Poxa, como é bom fornecer, preparar coisas para aquele tipo de pessoa que dá um feedback positivo, que elogia, que publica, que posta em redes sociais. Enfim, para esse tipo de público é maravilhoso. O público mais difícil, exigente, que quer sempre fazer valer o seu desejo ou que tem alguma coisa interessada por trás, assim, esse público também tem que ser atendido. Então, quem está na chuva, se a gente resolve empreender, a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades. Primeira coisa é não ficar com raiva. Então, assim, quando a gente fica com raiva, a gente já fica com má vontade. E muitas vezes a pessoa fala assim, gente, só deu errado, a energia estava tão ruim, porque acaba dando errado o produto, acaba que o equipamento não funciona, porque você fica tão ansioso, tão preocupado de agradar, ou fica tão irritado com aquela pessoa, que a coisa não, às vezes não anda tão bem. Então, assim, a primeira coisa é não ter raiva, é sair daquela posição do pessoal, para me incomodar, é comigo. Não, essa pessoa é assim, é uma pessoa crítica, exigente, ou não está muito bem internamente com as questões dela, mas assim, essa pessoa também tem que ser atendida. Então sai desse lugar de que é pessoal. E pensa assim, o que eu posso lhe oferecer melhor, porque às vezes é inatingível o que ele quer. O que essa pessoa quer é inatingível, ok. Aí, então, olha, procura ouvir dessa pessoa, porque já aconteceu, uma vez eu fui fazendo isso com uma pessoa e no final ela reconheceu que ela estava querendo algo que não existia. Então, assim, no diálogo eu fui fazendo com que ela entendesse. Então, assim, que bom, então explica melhor como seria. Assim, vai contextualizando com essa pessoa, porque ela mesma vai te dando informações para você. Então, assim, é importante preparar a sua equipe de teleatendimento, de recepção, para que essa pessoa tenha um bom jogo de cintura, um manejo bacana, porque é a porta de entrada. Então, a pessoa do atendimento, se já partir. Não, então o senhor já pediu isso. Não, isso aqui eu já falei que não tem. Então, assim, e aí a gente aumenta o círculo de confusão. Essa pessoa conseguindo esclarecer com o cliente mais informações, obter dele mais informações, vai ajudar na prestação do serviço. E ele mesmo vai ter uma hora que vai perceber que o que ele está pedindo pode não ser adequado e, enfim. Acho que isso é um caminho, a gente treinar bem os funcionários de atendimento e treinar essa escuta. Treinar as pessoas de ouvidoria, que são as pessoas que ficam ali na porta de frente, né, na entrada, que vão receber críticas, que vão receber pessoas tensas, estressadas. Então, se é um serviço, por exemplo, num hospital, é uma ouvidoria, enfim, de um hotel, de alguma prestação de serviço que não está sendo bem atendido, que essa ouvidoria possa ser receptiva e dar um feedback justo e adequado. Não é aquele feedback que aceita tudo e diz, não, desculpe, estamos totalmente errados. É um meio termo aí. Tem uma dificuldade, eu acho, na maioria das vezes, pelo menos pelas quais eu passei, que as pessoas, quando elas vão receber alguma crítica, elas já se fecham e não se predispõem a ouvir a outra pessoa, a realmente tentar entender o que levou a outra pessoa à insatisfação da outra pessoa. Uma vez eu me lembro que eu fui fazer eu fui num restaurante e quando chegou a conta,
tinha uma bebida a menos. E aí eu fui chamar o atendente, né, para falar, ó, minha conta aqui está com erro. Ela já veio com 10 pedras na mão, né? Ela nem Achando que você quis, ia reclamar. achando que eu ia reclamar, dizendo que a conta estava muito alta. Pelo contrário, eu estava reclamando porque eles colocaram um produto a menos ali, eles iam tomar prejuízo. E aí, quando eu falei o que era, ela até se surpreendeu. Ufa! Mas a primeira expressão dela, o primeiro impulso dela foi ir contra. Não, a conta está certa, né? Quer dizer, como assim? Então, primeiro parar para ouvir e ver se aquilo ali tem cabimento, porque pode ser também uma janela para a gente poder melhorar o nosso serviço. Uma outra coisa é tomar um cuidado grande, porque quando você discute com, sei lá, com um vizinho, com um amigo, com alguém que você conheça na rua, normalmente aquilo não sai dali, aquilo morre ali. Mas no caso do comércio, a pessoa pode ir numa rede social e avaliar mal, fazer uma reclamação, quer dizer, amplificar aquela insatisfação dela a outros clientes que talvez não tivessem nem se preocupado com aquilo. Como é que você vê esse cuidado que a gente tem que ter? É sempre um equilíbrio difícil, é difícil de lidar com isso, né? Quando você foi me narrando a situação lá no restaurante, da conta, eu fiquei lembrando como deve ser o chefe dessa pessoa que te atendeu. Provavelmente é uma pessoa muito crítica, muito dura, porque assim, essa postura já de reação, de tensão diante de uma reclamação, me fez pensar se essa pessoa não tem um chefe muito difícil, né, que já ia reclamar com ela, vocês fazem tudo errado, uma pessoa que é muito severa e crítica num sentido ruim. Então, que já deixa a pessoa, igual aquela criança que os pais são muito severos, aquela criança é totalmente assustada, enfim, me fez lembrar disso. Então, um gestor, um líder também tem que apoiar a equipe o tempo todo. Então, assim, eu estou aqui, vou te apoiar, você está na linha de frente com o consumidor, então, eventualmente, vai escutar palavras que não são agradáveis, vai escutar pessoas que têm razão em suas críticas e outras que não. Mas esse líder, esse chefe, apoiar essa equipe que está ali de frente. Isso é a primeira questão. A segunda, que um bom relacionamento com o cliente vai repercutir muito melhor, quer dizer, uma situação ruim, ela pode ter muito mais visibilidade do que situações boas. Então, na verdade, a saída nesse momento, que o mundo está muito conectado e as coisas circulam muito rapidamente, é tentar ver se aquela solução, porque às vezes assim, a solução foi uma troca. Eu fiz uma compra e veio no meu cartão R$ 177 a mais do que eu tinha comprado e passou o cartão, foi uma compra à distância. Quando eu fui conferir a nota no mercado, veio muito, muito acima, e aí ele falou para mim assim, vamos restituir no seu cartão de crédito em 2 faturas. Quer dizer, provavelmente não daria para entrar na primeira fatura e entraria na segunda. Será que eu queria isso, ser restituída daqui a 2 meses? Mas foi a solução que ele deu. Eles não me perguntaram como seria a melhor forma de eu ser restituída. Então, eles fizeram a parte deles, eu comprei no cartão, restituição no cartão. Mas às vezes ali caberia uma pergunta do que teria sido melhor para mim. Se uma transferência, enfim. Eu fiquei pensando nisso, né? Enfim, me aceitei essa história de que vai ser restituído no cartão e tudo bem. Mas se eu sou uma pessoa encrenqueira, eu posso complicar nesse momento, né? Então, assim, daqui a 2 meses, como assim? Né? Não quero isso e tal. Então, sempre perguntar para o cliente como é a melhor forma de resolver a situação é a melhor coisa. Porque às vezes a solução pode ser mais simples ou mais complexa do que a pessoa está imaginando. Teve uma outra situação que eu passei, foi um bolo que eu encomendei de aniversário e ele chegou no meio da festa. Assim, teve uma questão na cidade, a cidade ficou com os acessos fechados, enfim, a pessoa não conseguia chegar no local para entregar o bolo. E eu estava assim, bem chateada com isso, porque de fato, um bolo chegar, né, com a festa já em andamento, enfim.
E aí ela pediu mil desculpas, eu entendi, de fato a cidade estava com acesso muito difícil, mas no dia seguinte ela me mandou uma cortesia, um mini bolo, enfim, com um pedido de desculpas muito sincero e honesto, enfim, eu fiquei super emocionada, mas assim, eu percebi o cuidado que ela teve de não deixar ali uma sensação de que ela tinha falhado por displicência, enfim, que poderia ter sido a minha compreensão, né? Se eu sou uma cliente, de repente, meio desconectada, meio furiosa, eu poderia falar, ela que saísse mais cedo, atrasou, estragou minha festa, enfim. E o dano, de fato, se tivesse estragado a minha festa, o dano, como é que se ressarce um dano desse, né? De eu ter ficado tensa no dia do meu aniversário, enfim. E ela fez o melhor que ela pôde e ficou tudo bem. Eu respondi também agradecendo, achei que ela foi super correta. Não que a gente tenha que... Muita gente tem feito isso, virou um hábito de alguns consumidores reclamarem para terem ressarcimento. Então, às vezes, a pessoa fala assim, essa comida não tá boa, isso não tá bacana, não foi o que eu pedi exatamente, na intenção do fornecedor ou do restaurante, enfim, compensarem isso, mandando uma porção extra, chegou frio, aí a pessoa manda. Então, assim, a gente tem que ter honestidade também, porque se a gente quer honestidade com a gente tem que ser honesto também, porque essa via é de mão dupla. Então, o empresário, o empreendedor tem que ficar ligado no quanto que aquilo é pertinente, o quanto que aquilo é uma maneira do consumidor querer um agrado assim extra, né? Entendi. São as sutilezas da vida, as subjetividades que a gente vai aprendendo também conforme a gente vai vivendo. Muitas vezes a empresa é nova, então a pessoa que está ali, ela manda uma cortesia, ela quer ter uma boa presença socialmente, ela quer estar bem na fita, mas às vezes é alguém também querendo se valer daquela bondade, enfim. São cuidados que o tempo e a experiência vão trazendo para a pessoa. Então, existem situações que acontecem, erros que acontecem, e quando eles acontecem, é o momento da gente aproveitar e rever nosso processo e avaliar se, de fato, a gente está errando muito, né? Ou se, de repente, aquele pedido é um pedido exorbitante, algo que não Qual é a cabe naquela consistência situação. daquilo? É consistente aquilo? De fato, a gente está demorando para entregar, a pizza chega fria, ou, né, ou a caixa vira e aí o queijo... Então, assim, tem coisas que são extremamente pertinentes e a gente observa a consistência das críticas e aí tem que ajustar realmente. Mas Senão a gente vai... Mas o fato é, se tiver a incidência for muito grande dessas reclamações, alguma coisa há de errado no meu processo, porque não é o comum, né? O comum é que as coisas saiam certas, né? Essa deveria ser a regra e não a exceção, né? E com certeza. Me lembrou outra situação também. Muitas vezes o empresário, o empreendedor fala assim, desculpe, eu leio muito as críticas, comentários dos serviços, produtos nas redes sociais, e eu vejo a pessoa se desculpando. O cliente não quer que se desculpe apenas. O cliente quer perceber que tem sido feito alguma coisa para mudar aquilo. Então, às vezes, a pessoa fica, desculpa, o funcionário era novo. Então, assim, joga a culpa no funcionário. Também não vale. O dono do negócio tem que assumir para si ônus e bônus, tem que trazer para si a responsabilidade. Então, não adianta falar que o problema é do funcionário, a internet, enfim, mesmo que a gente saiba que isso pode acontecer. Trazer para si, percebemos, identificamos o erro, agradecemos o seu comentário, a sua colaboração e vamos fazer dessa forma para melhorar. Então, assim, já revisamos o processo e a partir de agora a coisa vai funcionar melhor, enfim. É importante que o cliente veja que houve um movimento. Muitas vezes você vai num hotel, passa por alguma situação de hospedagem e no final você faz algum comentário, olha, o banheiro está com uma pia pingando, ou então a roupa de cama e tal. E você vê o gerente fazendo assim, E assim, é uma pena perder essa oportunidade, que tem um feedback honesto ali, e você vê nitidamente que numa nota não se importa, não se envolve, que você vai virar as costas,
a torneira vai continuar pingando e nada vai ser feito para melhorar. Essa é a diferença dos negócios que, assim, é uma das diferenças dos negócios que prosperam e os que não prosperam. Porque as pessoas, quando trabalham num ambiente, elas estão ali, têm que estar motivadas por um propósito. Elas têm, os funcionários, os parceiros, os sócios, têm que estar com uma motivação. Se for só econômica, eu já vi situações que a pessoa fala assim, tá ruim mesmo, todo mundo está reclamando disso. Quer dizer, nitidamente, aquele funcionário, ele está alinhado com o cliente, não com o patrão, com o chefe dele, com a empresa, que é o principal. Quando ele fala aquilo, quer dizer, ele se conectou com você. Então, assim, eu sou mais um, né? E não conectado com um propósito. Então, quando ele acredita na empresa, quando ele acredita que aquilo tem valor, aquele serviço, aquele produto, ele vai defender de outra maneira. Quando você tem um funcionário que ele explora esse lado negativo da própria empresa, você está com um problema sério, né? Porque se nem Sim. o funcionário está comprando a sua ideia, a coisa está feia. Tem que revisar tudo, né? Tem. A gente falou mais cedo sobre redes sociais e tal, mas tem um meio de comunicação que é o WhatsApp, que nem, na maioria dos casos, nem é visto como rede social, mas é. E hoje, como é que eu vou dizer? Com o avanço das vendas pela internet, as empresas estão com limitação de abertura e tem muita coisa acontecendo via WhatsApp, né? A forma de comunicação mais comum passa a ser o WhatsApp para muitos negócios. E é uma das preferidas, né? Porque ela é muito fácil, muito acessível. Muito acessível, né? Mas resolver conflito no WhatsApp é temerário, é difícil. Temerário totalmente. Você pedir um produto pelo WhatsApp é difícil, não é simples, porque muitas vezes alguma informação pode ficar ali, passar batida, e às vezes um ponto que a gente coloque inadequadamente, uma vírgula que a gente deixe de colocar, modifica toda a compreensão. Então, tem pessoas que não gostam de áudio em WhatsApp, eu gosto, porque a gente reduz muito o problema de compreensão da língua escrita, ou então a gente telefonar. É algo assim, a gente pode até fazer o pedido pelo WhatsApp escrito, mas se a gente entender que tem uma especificidade, você tem uma intolerância a algum produto que não pode ser colocado no alimento, ou você precisa que chegue determinada hora, enfim, tem que combinar alguma coisa que seja mais complexa, o ideal é ligar ou poder mandar um áudio para esclarecer. E fazer sempre aquela checagem que eu orientei. Checar o que o outro entendeu daquele combinado. E eu gosto muito de fazer checagem, e às vezes na checagem eu vejo que teve algum fator que não ficou muito bem compreendido. Aí a gente diminui ali. E isso tem treinamento também. A pessoa... Todo mundo usa o WhatsApp, crianças, jovens usam o WhatsApp, então a gente entende assim, todo mundo sabe usar o WhatsApp. E não tem como a gente negar a existência dessa rede, porque, enfim, no Brasil, especialmente, muito utilizada, mas a gente fazer um bom treinamento, uma coisa que é importantíssima é reler, se o gestor puder reler as conversas para ver em que ponto está havendo ali então assim, olha, nesse momento valia a pena dar uma esclarecida. E a própria pessoa que se comunica por WhatsApp, depois lê. E muitas vezes, quando ela relê a conversa, vai ver que faltou ali, houve uma falha de comunicação e por isso o item chegou errado na casa do consumidor. Mas não tem como negar a importância dele. A gente tem que se aprimorar, usar ele de maneira mais responsável, mais eficiente para a venda crescer, de fato. E o cliente ficar satisfeito. E se cercar um pouco mais de cuidado, né? Porque às vezes na conversa olho no olho já tem diferença, já tem atrito. Já tem ruído, Tem muito ruído. Imagina numa plataforma que, de repente, eu estou falando com alguém de outro estado, que tem uma linguagem diferente da minha, então ele se expressa diferente, e essa dificuldade tem hora que é melhor ligar para a pessoa e falar, fulano, olha só, estou entendendo isso aqui, é isso que você quer, vamos esclarecer para não ter esse problema, porque depois do problema feito, né, do problema acabado,
A pessoa faz um pedido, eu entendo outra coisa, mando um produto para ele errado, né? Quer dizer, todo esse tempo que se Gera um perdeu, problema, para solucionar, e o que era para simplificar dificultou. Existem umas mensagens automáticas que facilitam muito. Então, quando você diz ali do cliente, olha, eu preciso disso, 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 então seus dados pessoais, informação do produto, forma de pagamento, quando você manda essa mensagem automática, o outro já responde todos aqueles itens que são imprescindíveis. Isso ajuda muito. E aí a chance de ter que ajustar algum item é menor. Isso é bem, bem importante. perfeito. Daniele, você teria alguma outra dica? Existem cursos para fazer sobre CNV? Existe algum conteúdo, além dos livros que você já mencionou, existe algum conteúdo hoje seu ou de outra pessoa que a pessoa possa consumir para aprender mais sobre o tema? Olha, tem muitos vídeos no YouTube sobre o tema. Considero importante ler, estudar um pouco sobre empatia, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Tem uns TEDs muito bons no YouTube que falam sobre o poder da vulnerabilidade, por exemplo, da Brené Brown, que fala sobre estar vulnerável, estar na vida, estar na comunicação. Empreender é estar vulnerável. Você está sempre exposto ao que o outro vai compreender, o julgamento do outro. Esse é um vídeo, tem no Netflix também um documentário que fala, que a Brené Brown apresenta. Excelente, E né? são de muita contribuição para quem quer se aventurar nessa área do CNV. Eu tenho um Instagram que tenho feito postagens desse conteúdo, que é o @bem.falar. E tem o Instituto Thier, tem da Carolina Nalon, tem o Instituto CNV Brasil, tem o CNV Brasil, tem muitas redes sociais que têm compartilhado conteúdos e inclusive com exercícios, assim, ao invés de falar isso, fale desse jeito, enfim. Então, só de você ler, você observar, você já vai trazendo para a sua vida, interiorizando aqueles conhecimentos, e a pessoa que está atenta já vai modificando, né, um pouco a sua comunicação. Então, isso vai valer para relacionamentos, vai valer para relacionamentos conjugais, com filhos, relacionamentos profissionais, então sempre pode agregar. Maravilha. No mais é isso. Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu tenho dificuldade de comunicação, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não vou conseguir fazer isso, e aí recua. Tem um TED bem interessante, que é O Poder dos Introvertidos, também está no YouTube, da Susan Cain. E Eu ele fala tô isso. rindo porque tem tudo a ver comigo, né? Gostei. Mas todo mundo tem um pouquinho de introvertido dentro de si. Algumas pessoas talvez estejam com mais treino, enfim. E é contribuição para aquelas pessoas que empreendem, que se sentem mais tímidos, mais inibidos. E tá tudo certo. A gente sabe que tem gente que tem cabeça mais técnica de engenheiro, tem gente que tem cabeça mais artística, tem gente que tem uma cabeça, pensa muito verbal, linguisticamente, tem gente que é mais visual. Então, assim, tanto um líder quanto um colaborador, a gente vai ajustando. Na equipe é legal que a gente tenha pessoas com os diversos perfis para que o nosso negócio seja cuidado das diversas maneiras. Então, quando eu vou montar uma equipe, eu preciso ver ali, não, eu preciso de uma pessoa mais analítica, eu preciso de uma pessoa, ou então uma pessoa mais comunicativa, influente, eu Perfeito. preciso agora de um perfil de uma pessoa Mais dominante, mais mais executora. dominante. Então, todos esses perfis vão compor uma empresa mais equilibrada, mais ajustada. E a gente, como interlocutor, quando estiver lidando com uma pessoa mais dominante, se a gente for no embate, a gente pode criar um problema. Se a gente tiver um comportamento mais receptivo, a gente não fecha o círculo de comunicação. São aqueles ajustes que a gente vai fazendo
vivendo e treinando, e estando aberto, e escutando, e vão fazer a gente ter uma comunicação mais eficaz. Perfeito, maravilha. Bom, gostaria só que você, se você quiser fazer um fechamento, alguma coisa que você gostaria de dizer para os nossos empreendedores que estão nos vendo, né, para a gente poder encerrar. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, Davi, de falar desse tema que eu considero precioso para a nossa vida. A gente pode ter uma vida mais leve, mais feliz. Você que está empreendendo, que está com medo, está inseguro, siga adiante, não é mole para ninguém. Todo mundo está se desafiando o tempo todo, vencendo seus desafios, e o errar faz parte. Estudem sobre comunicação, observem, invistam nisso, invistam na sua comunicação e na da sua equipe. Isso pode reduzir assim, boa parte dos problemas. Muitas demissões acontecem não por problemas técnicos, mas por problemas de comunicação e relacionamento. Então, às vezes, a gente contrata uma pessoa para uma vaga, levando em consideração o currículo, a experiência anterior, os atributos técnicos. Mas esses atributos de inteligência emocional, esses atributos mais subjetivos de relacionamento e comunicação, são o que fazem uma pessoa se manter numa posição, ser promovida, vão contribuir para a sua equipe, ser uma equipe mais coesa, para que esse ambiente de trabalho seja um ambiente agradável para todo mundo. Então, vale a pena esse investimento. É isso. Obrigada, viu, Davi? Espero ter contribuído aí com algumas reflexões sobre CNV e comunicação como um todo e liderança. Cara, foi excelente, eu gostei demais, gostei de te ouvir, de te ver de novo, né? A gente está há um tempão aí que a gente não pode se ver pessoalmente, e foi bom poder te ver por vídeo, né, pelo menos. E sempre te ouvir falar sobre isso, para mim é sempre inspirador, é sempre muito bom. Eu adorei mesmo, e eu acho que vai ser muito útil para todo mundo que assistiu o vídeo. Tá? Muito obrigado. Que bom, um abraço grande, viu? Obrigada, eu que agradeço. Tchau.